Boa noite a todos, desculpa pelo atraso para entregar essa resenha, mas tem andado meio complicado. Esse é o Manual de Persuasão do FBI, escrito por Jack Schafer. Ele foi um analista de comportamento do FBI durante muito tempo e o trabalho dele lá basicamente era recrutar espiões e descobrir se pessoas estavam mentindo. Então atua como se fosse o que a gente entenderia aqui, tanto como um espião propriamente dito, como com um policial em algumas etapas, porque ele também investiga crimes. O FBI lá investiga roubo a banco. Então, vamos começar a falar do livro. Já fala que é um manual, né? E essa persuasão que ele fala não é para fazer que a pessoa mude o comportamento dela sobre uma coisa que ela está entendendo como certa ou como errada. Não é isso. Essa persuasão aqui é para fazer com que a pessoa tenha uma proximidade com você a ponto de acreditar que você é um amigo, tá? Então o próprio Jack Schafer conta que em determinado momento alunos da academia do FBI o procuravam, a sala dele enchia, tinha um interesse grande, porque alguns poderiam utilizar isso até para conseguir um encontro, tá? Então são estratégias muito fortes de persuasão e que servem para você, na sua vida social, na vida comum socialmente, como desvendar crimes. Então ele fala que essa amizade, ela tem um tripé, são 4 pontos. É a proximidade, frequência, duração e também a intensidade, tá? Ele coloca no livro as formas com que ele utiliza esse tipo de coisa. Fala de um espião muito antigo, um espião alemão, que conseguiu interromper um relacionamento entre uma princesa alemã e uma princesa britânica, um duque alemão, e ainda conseguiu recuperar as cartas de amor entre os dois, que essas cartas teriam segredos de Estado. Uma coisa que foi muito antiga, e ele falou que esse sujeito já conhecia, ainda que intuitivamente, esses métodos que ele menciona. Ele menciona entre eles o princípio da escassez, que é aquela situação onde o sujeito acaba se atraindo por algo que tem pouco, né? Então, isso de uma forma, vamos botar assim, não científica, uma forma empírica, a gente conhece isso. Isso ocorre normalmente. Quer dizer, aquela pessoa que você não tem tanto acesso. Então, quando você fica com uma necessidade de acessar aquilo, como você tem pouco, né? Então, acho até que isso é um método de sedução muito utilizado normalmente na sociedade, mas ele vai e coloca isso de uma forma que pode ser aproveitado numa investigação policial, como num cenário de recrutamento de espiões. Então ele fala de sinais muito poderosos quando você conhece alguém, que é você saber, primeiro, antes do primeiro contato verbal, você, quando conhece a pessoa, tem um tipo de expressão no seu olhar, você tem, que deve ser breve, não pode ser mais de 1 segundo. Ele fala que você tem que ter um sorriso sincero, e aí ele demonstra diferenças através de fotos. Ele tem muitas fotos nesse livro. É bem interessante essas fotos, porque ele coloca aqui esses modelos imitando, né, mimetizando essas reações quando tem uma reação de proximidade ou não. Ele fala também dessa carranca urbana, que é algo muito visto nos meios das cidades, tá? Que como a gente tem contato com muitas pessoas, não tem aquele clima tão amistoso, acaba que de uma forma ou outra a gente tem um meio de se proteger da maldade que ocorre normalmente, então a gente vai manter um distanciamento normal dessas pessoas.
fala que isso é péssimo para os primeiros contatos. Primeiro contato ele fala, mais uma vez, do sorriso sincero, uma inclinação de cabeça e uma expressão de olhar. Ele fala que isso, antes de você conhecer a pessoa, que é aquele primeiro contato, tem um poder muito grande. Tá? Então ele fala dessa amizade que é estruturada dessas 4 formas, fala do princípio da escassez e depois ele começa a falar de como ser notado antes da primeira palavra, que é esse tripé que eu falei, e ele começa a abordar também, já quando já houve o início da interação, um princípio, chama-se de espelhamento, que é quando a pessoa, por exemplo, você está conversando com alguém, ou você tem qualquer tipo de pessoa, tá? Pode ser desde uma relação amorosa até um interrogatório policial. E aí quando ele, por exemplo, cruza os braços, o indivíduo cruza os braços. Você abre os braços ou tem um movimento de cruzar as pernas, a pessoa repete aquilo. Ele explica que quando há esse tipo de espelhamento, já demonstra que é uma proximidade grande entre as pessoas. A pessoa está te correspondendo emocionalmente, ainda que ela não tenha noção clara disso. Ele menciona dicas e sinais que podem ser usados, inclusive, no flerte. Ele fala algo que é muito interessante e que, de certa forma, eu acho que também tem um relacionamento com o nosso livro aqui, Bem-vindo ao Rio de Janeiro, que fala do cenário de assassinato dos policiais aqui no Rio de Janeiro, dos agentes da segurança pública. O trabalho que a gente fez enquanto participava da divisão de homicídios do Núcleo de Investigação de Morte de Policial. Então esse trabalho, basicamente, a gente pegou todos os casos que tinham ocorrido até o meio do ano de 2018, destrinchou em 14 aspectos diferentes e desses aspectos viraram gráficos. E a gente notou que muita coisa que ocorre durante o assassinato dos policiais não é ainda estudado de uma forma clara em academias de polícia, ainda não entrou para instruções. Muita coisa que a gente tem a nível de instrução, obviamente veio da prática policial, mas muitas delas é da prática do exterior, dos Estados Unidos, do americano, do cenário que ele enfrenta lá. Porque o americano, ele é muito... O próprio livro do Jack Schaefer mostra isso, ele é muito capaz de fazer uma rotina para a coisa, traçar um checklist, de pegar e botar aquilo numa estatística e a partir estudar dali. Então muita coisa que é daquele cenário lá, a gente talvez não deveria importar diretamente, porque a gente não enfrenta isso. E é o que ele fala desse livro que tem um relacionamento, é o olhar do policial. O policial, pela natureza do ofício dele, ele é um cara que ele deve estar preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, ele deve ser, vamos botar assim, um adjetivo bem simples, enxerido. Um exemplo que ele mesmo cita no livro: você para com a sua viatura do lado de um carro que você imagina que seja um carro suspeito, um veículo suspeito. O policial, naturalmente, ele tem a inclinação de pegar e olhar para dentro do carro. Não é normal que nenhuma outra pessoa faça isso. Você está parado no sinal e tem alguém olhando para o teu carro, a não ser que seja um bandido. Então o policial normalmente faz isso. Então essa postura do policial, talvez numa situação desconfortável, ele fica à vontade com aquilo. Então esse olhar intrépido, isso é algo que é perceptível para quem está aguardando esses sinais. Para criminosos, no caso dele, espiões. Então nós temos que, aqui no Rio de Janeiro, muitas situações que a gente enfrenta, e ser identificado como policial pode ser algo que leva a uma fatalidade. Tá? Então uma coisa que a gente observou foi que nesses casos, muitos dos casos, a pessoa foi identificada como policial e foi assassinada por isso. Então aqui no Rio de Janeiro, ser policial, ser identificado como policial, é uma pena de morte. O policial aqui, ele cumpre uma pena restritiva de direitos desde o momento que ele pega a carteira de polícia, que ele pega uma pistola, tá, uma arma de fogo, o distintivo dele. E mesmo quando está fora de serviço, ele vai ter mensagens no celular, ele tem esses sinais naturais, ele tem uma postura que passa a ser reconhecido.
entendeu? Então é algo que a gente... É interessante dele falar isso no livro, porque transpõe, pô, a realidade de um policial que trabalha recrutando espiões, tá? Recrutando autoridades de outros países para passar informações para o país dele, é semelhante muitas das vezes ao policial que está num bar na zona norte do Rio de Janeiro. Aquele aspecto é parecido. Então eu gostei muito disso. Ele fala dos sinais de ataque, quando a pessoa está pronta para te atacar. Sendo um lutador entende isso naturalmente. Ele vê uma pessoa com punhos cerrados, a pessoa se aproxima com as mãos fechadas, ela tem uma postura, abre, aumenta a sua silhueta, tá? Que é uma postura que melhora o seu equilíbrio, torna você mais possível torna melhor para que você faça uma agressão ou receba uma. Quer dizer, tudo isso é feito de uma forma natural. Obviamente o lutador que está acostumado com esse tipo de situação, ou policial que está acostumado com um tipo de situação que ele sabe que o criminoso vai tentar reagir para não ser preso ou para fugir, ele identifica esse cenário, entendeu? Então é um cenário descrito também pelo Jack Schaefer. Outro paralelo que fazemos da segurança pública, ou como tem se dito, essa diferenciação de segurança pública e segurança nacional, essa dicotomia, mas enfim, o profissional da segurança identifica isso, ele consegue ver isso. Então ele aborda em outro aspecto do livro a melhor forma de você se introduzir numa conversa é ter um grupo de pessoas conversando. Qual é a hora de você chegar? Qual é a hora de você sair dessa conversa? Talvez esse aspecto em si não seja tão interessante, tão relevante para a nossa vida policial, mas certamente para a vida social é. Tá? E no caso dele, como era esse trabalho mais delicado de recrutamento, certamente é bem interessante. Outro fato que ele coloca muito bacana no início do livro é a diferença que nós temos que perceber entre a arrogância e a confiança. Muitas vezes, pessoas confiantes, porque transmitem, ainda que de uma forma inconsciente, sinais equivocados, deixam os outros com uma impressão de que ele é uma pessoa arrogante, de que se trata do indivíduo arrogante, quando não é aquilo. Então ele menciona esses sinais que você deve colocar para que as pessoas notem que você está com uma postura de confiança. Vamos lá, vamos executar essa missão, fazer esse trabalho. Ele mostra isso, que não faça de uma forma arrogante. Pô, esse cara aí tá achando que ele é quem? Que ele é melhor que os outros? Então não é bem assim. Trata-se apenas do método inconsciente que você está lançando um sinal e a pessoa está recebendo esse sinal. E você não sabe o que está fazendo, mas instintivamente a pessoa recebe e não gosta. Menciona outras coisas que é importante você conhecer o nome das pessoas, você gravar o nome das pessoas. Isso traz uma afinidade muito grande, porque em tese, quando você lembra o nome, a pessoa imagina, olha, de uma forma eu marquei positivamente essa pessoa. E isso, inclusive, para mim, eu sou péssimo de decorar nome, é algo que eu vivi muito tempo eu tive um mestre durante muito tempo e a gente trabalhava junto, ele lecionava na universidade, a gente operava junto e ele tinha capacidade incrível de lembrar o nome das pessoas e o grupo que elas participavam 30 anos depois de perder o contato. É um cara fantástico, o Dr. Marcos Celes Cunha foi um cara assim, ele era um excepcional médico, excepcional dentista e um excelente cirurgião. Eu, obviamente, o melhor patologista que eu já tive contato. Uma época, inclusive, ele era o homem que tinha mais artigos internacionais na área de medicina, né? A nível de mundo. Ele era o cara que mais produzia conhecimento. Então, cara que não tem o que se falar. Tinha essa habilidade. É uma habilidade que pode ser treinada, obviamente, que deve ser treinada. Eu, por exemplo, depois de ainda ver o Jack Schaefer falar disso, eu vou tentar me aprimorar nesse aspecto. Então ele te dá essas dicas, são dicas que você começa a utilizar e você vai ver automaticamente as pessoas mudando com você. Você vai ter uma capacidade de adquirir
uma propriedade maior nos primeiros contatos, de tanto começar um relacionamento, qualquer que seja, quanto manter os seus relacionamentos. É fantástico. Ele fala de algo que ocorre, é o efeito passarela. Tá? O que seria o efeito passarela? Mimetizando uma modelo numa passarela, obviamente ele faz essa metáfora, que é no início você tenta fazer isso, tenta usar qualquer habilidade que você aprende, você começa a tentar usar no início e você é o faixa branca. Sendo faixa branca, você erra mais do que você acerta. E a pessoa passa a ter a impressão que está todo mundo olhando e reconhecendo os sinais que ela forçosamente está passando para poder tentar adquirir essa empatia maior das pessoas. Ele fala que isso não ocorre, que você não deve imaginar isso. Muitas vezes você está errando só porque você não conhece ainda a técnica, você não sabe fazer a técnica de uma forma adequada. Não, as pessoas não notam que você está tentando se valer disso. Apesar de, ele fala de outra coisa, o período de queda livre, que no início é como se você estivesse caindo livremente, porque você erra muito mais que acerta. E aí, voltando esse conceito de faixa branca, obviamente conhecido por todo mundo, quem fez concurso público, quem entrou numa empresa, quem começou a estudar qualquer matéria que seja, no início você erra muito mais do que acerta, ainda que você tenha uma impressão de que você é muito bom ou que a matéria é muito simples, tá? O livro é tão fantástico que ele fala até de dicas como palestrar. Ele, como um palestrante, muito tempo lecionou também. Eu achei até meio delicado a forma como ele faz isso. Ele colocava durante a palestra como se fosse erros, ou um erro na língua inglesa, quando estava escrevendo no quadro, ou um erro qualquer, e automaticamente um aluno do curso de formação de agente para o FBI corrigia-o. Ó, professor, você está equivocado ali, escreveu uma coisa errada, comeu uma letra. Poxa, que bom que você está tão atento a esse ponto, muito obrigado. É bom saber que eu estou no meio de alunos dedicados. Então ele propositalmente errava para que houvesse uma correção e a pessoa se sentisse melhor com isso, sentisse que havia tivesse diminuído a distância entre os dois, uma vez que, obviamente, você está numa academia de polícia em qualquer lugar do mundo, eu imagino que não seja fácil. Você vai aprender um ofício que pode modificar a sua vida positivamente, como pode te matar. Então você está com um mestre ali à sua frente, você está com um tutor, você está com uma pessoa que conhece aquilo durante 10, 20, 30 anos, que está te ensinando. E aí a importância desses profissionais que lecionam em academias aqui no Rio de Janeiro, no Cefap ou na Cadepol, é importante que sejam pessoas que realmente tenham vivido aquele ofício policial. Por quê? Porque se o cara for uma fantasia que ele mesmo cria, ainda que você acredite, a vida das pessoas depende disso. A vida dos outros depende disso. Então, ninguém está querendo um teatro ali, o negócio é sério. Muito sério. Pessoas vão morrer, pessoas vão ser presas, tá? E é o que se espera. Porque é o que a gente sabe que vai acontecer. Vai ter conflitos, vão confrontos armados, alguém vai morrer, a gente espera que nenhum policial morra, e sabe que o policial, o ofício dele, por natureza, é prender pessoas, fazer que o direito seja aplicado. Então, ele usa essa estratégia, essa técnica para diminuir essa proximidade. Ele menciona também a regra de ouro da amizade. Isso é fantástico, pessoal, isso é fantástico. Qual seria a regra de ouro da amizade segundo os padrões do Jack Schaefer? Você tem que fazer o outro se sentir bem consigo. Então ele está bem com ele mesmo, sempre que ele está contigo. Ele vai passar a gostar da sua presença. A sua presença é uma coisa agradável. Então, aquela pessoa que está sempre falando de problemas, sempre falando de dificuldades, sempre contando casos tristes, tem uma menor tendência a ser gostado. Tá? Então ele coloca muito isso. E ele faz algo que é interessantíssimo. Ele fala que a gente deve suplantar o nosso ego durante uma interação positiva com as pessoas. Então, como que funciona isso? Olha que interessante. Ele menciona algo que o Jordan Peterson fala muito e faz muito. Quando você vê o Jordan Peterson, que é
putz, um excelente comunicador, um cara totalmente fantástico. Ele faz questão de prestar muita atenção no que as pessoas estão falando. E no caso do Jordan Peterson, como ele é atacado sem parar, e aí traçando um paralelo, por exemplo, de um policial, de uma autoridade, estando de frente para um tribunal e sendo acusado de um crime, quando na verdade ele impediu um crime de acontecer, ou ele, durante o exercício da profissão, numa legítima defesa, tirou a vida de um criminoso, ou às vezes até do inocente, que por um erro de execução, enfim, não cabe o detalhe jurídico da coisa, mas quando esse profissional de segurança pública perdão, é interpelado desse tipo de coisa, ele tem que saber muito bem como se postar. E aí, ouvir atentamente o que estão falando. Fazem uma pergunta, o Jordan Peterson ele reflete sobre a pergunta e às vezes ele fala, essa pergunta que você está fazendo não é uma pergunta. Você está me induzindo a responder algo, que na verdade a sua pergunta é essa pergunta, é essa pergunta e é essa pergunta. São 3 perguntas. Então, pô, olha que interessante isso. Então, ouvir atentamente ao que a pessoa está falando é algo fundamental, segundo Jack Schaefer, para estabelecer essa relação de amizade, tá? Se relaciona com a regra de ouro da amizade. Então você tem que superar o próprio ego e não ser o centro das atenções. Você tem que deixar que a outra pessoa fale à vontade. E às vezes, inclusive, olha que interessante, ele diz que a gente tem que estimular a outra pessoa a falar, deixar ela se abrir. Ele menciona de pessoas que são extrovertidas e introvertidas. Então a gente tem que deixar. E como que a gente faz a pessoa falar? A gente usa declarações empáticas, tá? Que seria o seguinte, a pessoa acaba de falar algo e ele fala, então você vê uma pessoa que sorriu e de repente, tudo bem, e você sentiu aquela energia, você fala, então você está tendo um bom dia hoje. Automaticamente a pessoa começa a falar. Ela falando, você fica ouvindo atentamente o que ela está falando. Pô, então você teve hoje uma situação onde você foi num restaurante, houve uma promoção, então você de alguma forma encontrou um amigo que não via há muito tempo, etc. Pô, então tá tendo um dia legal, acordou bem. Então ele fala que isso é muito importante, essas declarações empáticas. Ele fala também de elogios, que elogios são muito importantes. Todavia ele coloca uma ressalva seríssima nisso. Ele fala que os elogios devem ser sinceros. E para os elogios serem sinceros, tem que ter uma relação estabelecida. Ele menciona uma estratégia de que você pode usar terceiros para fazer um elogio. Nossa, fulano falou muito bem de você. Achei muito bacana, fulano falou muito bem de você. A pessoa já fica feliz. Poxa, é mesmo? Pô, já fiz um trabalho legal com ele. Aí você usa uma declaração empática. Então vocês fizeram um trabalho muito bom. Poxa, que legal, como foi isso? Aí a pessoa já... Quer dizer, você está fazendo um jeito da pessoa ficar à vontade com você, dela sentir bem com você. Então, muito interessante isso. Ele fala também de um caso de roubo de banco, que ele conseguiu fazer o criminoso confessar rapidamente, que ele fala do efeito primazia. Então, o que seria o efeito primazia? Outro termo, acredito eu, que tenha sido cunhado por ele, que é o primeiro contato que você tem com alguém. Você às vezes não tem tempo ainda de formar uma opinião e você forma a opinião baseada no que te contaram. Então, qual foi o caso em si? 2 policiais interrogando alguém que era suspeito de roubar um banco. Ele e outro policial. O outro policial fica muito tempo e sai para pegar um café. Já estava tudo combinado. O policial sai para pegar o café e ele fala, pô, você deu sorte. Fala pro criminoso, você deu sorte de estar com esse policial. Esse cara é fantástico, todo mundo gosta dele. E tal, ele é muito seguro, ele trata as pessoas bem, ele provavelmente vai até trazer um café e te oferecer. Ele espera passar um tempo de silêncio e fala, também, né, é fácil de ser um cara tranquilo na vida. O sujeito, o trabalho dele é fácil, ele é um verdadeiro detector de mentiras humanas. Ninguém consegue enganar ele. Nunca vi alguém que tenha tentado e tenha conseguido.
o sujeito só piora a situação dele. Então, para ele, de certa forma, é fácil. Ele faz uma declaração como se não fosse nada. O que houve o efeito primazia? Moldou na mente daquele indivíduo uma informação muito valiosa, muito relevante para aquele ofício. Então, logo, a partir de um determinado tempo, o sujeito já vai, quando esse amigo retorna, oferece um café a todos, sentam, e assim que eles começam a interpelar o criminoso vai e confessa. Quer dizer, um método bem interessante de confissão. Ele usa essas estratégias, ganha, vamos botar assim, a amizade, tá? Que esse termo é um termo provavelmente muito mal utilizado, mas a gente compreende onde ele quer chegar. Tá? Então ele usa essas técnicas e ganha, seria mais a empatia, a proximidade. Só um segundo. Ele ganha essa proximidade com o criminoso e a partir daí consegue confissões, consegue obter informações importantes e relevantes a partir de cada caso. Falei do caso do roubo a banco, ele menciona também uma frase importante de um general chamado Cachorro Louco Mattis, Mad Dog Mattis, que é um general americano que ele fala, seja educado, é uma orientação que ele dá para uma tropa que estava em combate, seja educado, seja profissional, mas tenha sempre em mente a possibilidade de você ter que matar aquela pessoa. Então, não é baixar a guarda. Essas técnicas que o Jack Schaefer usa não levam ele a baixar a guarda. Muito pelo contrário, ele mantém aquele, vamos botar assim, teatro que ele cria, adquirindo a pessoa empaticamente, obtendo a informação que ele interessa, mas ele nunca baixa a guarda. Quer dizer, o cenário ali é fantástico. O livro é muito bom, tá? Ele fala de favores, ele fala que as pessoas se sentem mais à vontade fazendo favores do que recebendo favores, ela cria um relacionamento melhor. E tem toda uma série de outras informações interessantes nesse livro, tá? Obviamente o livro é diretamente relacionado à segurança pública. Aqui no final tem um exercício que ele vai fazendo. Então, esse exercício é identificar pessoas, né? Identificar comportamento de pessoas, enfim. Bem bacana o livro, de uma nota 5, eu dou 5, tá? É um livro que eu acho que todo policial tem que ter contato, tá? Ele fala dos perigos de rede social, ele fala muito desse mundo de informática, tá? Fala muito que esse mundo de informática é perigoso porque acaba o tete-a-tete. Você vive, é mais fácil de mentirem para você e você cria uma dificuldade normal de interação entre as pessoas, tá? Então esse é o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Schaefer com Marty Carlins. O que eles fazem são técnicas de empatia, poder aproximar a pessoa, obter informações. Todavia, isso é utilizado também para relacionamento entre amigos, um relacionamento amoroso, para um flerte. Pode ser utilizado para uma série de coisas, apesar da gente fazer questão de abordar o aspecto profissional da questão. Muito bom livro, recomendo. Obviamente, recomendo também o livro Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você pode adquirir no site www.livroreodejaneiro.com.br. Lembrando que esse réu é H-E-L-L, que seria inferno em inglês, tá bom? Ou pode mandar uma mensagem aí. Qualquer dúvida, qualquer interesse, qualquer pergunta sobre o livro, manda uma mensagem que vai ser bem interessante responder e participar. Tem o Instagram também, o Instagram é Réu de Janeiro 100, tá? 100 100, e o réu, mais uma vez, HLL. Segue a gente lá. Forte abraço, boa tarde a todos.